Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Hoje o assunto é fundo imobiliário. Meu nome é João, esse aqui é o canal Papo Reto e se você gosta desse tipo de assunto, já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá. Os fundos de investimentos imobiliários, eles são uma maneira de você investir no mercado imobiliário sem que precise que você compre um imóvel diretamente. Geralmente, esse tipo de fundo, ele faz uma captação como se fosse uma vaquinha, várias pessoas juntando dinheiro para comprar um imóvel e a partir desse momento ele investe em alguns imóveis ou em papéis referente a investimentos imobiliários, como por exemplo a Rio Bravo Investimentos, que conseguiu captar 250 milhões de reais para fazer investimentos imobiliários. Os fundos imobiliários podem ser divididos em três categorias, que são fundos de tijolos, fundos de papéis e misto, que tem um pouco dos dois. E o que são os fundos de tijolos? Os fundos de tijolos, eles investem em imóveis físicos, como galpões de logísticas, hospitais, hotéis, escolas, bancos e por aí vai. Os objetivos principais dos fundos de tijolos é gerar lucro com a venda, né? Quando você compra um imóvel mais barato e depois vende ele mais caro, ou até mesmo quando você constrói o imóvel e realiza um lucro vendendo aquele imóvel e através de aluguéis, né, que são através de locações. E os fundos de papéis, o que eles são? Os fundos de papéis, eles investem em dívidas imobiliárias, né? Por exemplo, os CRIs, os LCIs, né, ou outros títulos de renda fixa do setor imobiliário. E os fundos mistos têm um pouquinho dos dois, né? Ele tem um pouco do fundo de tijolos e ele tem um pouco dos fundos de papéis. Eu vou colocar para você aqui na tela agora uma comparação entre fundos de tijolos e fundos de papéis. Então vamos lá, como que são essas características? O ativo principal dos fundos de tijolos são imóveis físicos, enquanto que no fundo de papel são títulos de dívida imobiliária, né? A renda mensal dos fundos de tijolos são aluguéis, enquanto que dos fundos de papel são os juros sobre os títulos adquiridos, né? A valorização dos fundos de tijolo, ela pode ocorrer pela valorização do imóvel, enquanto que do fundo de papel ele depende das taxas de juros e da inflação, tá? A volatilidade nos fundos de tijolos ela é alta, né? Quanto ao mercado imobiliário e a vacância, enquanto que nos fundos de papel ela é menor porque ela tem o lastro ali com a renda fixa, né? A renda fixa imobiliária. E os riscos, né? É que nos fundos de tijolos você pode ter a vacância, ou seja, todos os seus imóveis ali eles ficam vazios, sem ninguém estar alugando eles, né? Ou uma crise no setor imobiliário, né? Enquanto que do fundo de papel a inadimplência e a variação dos índices, tá? Então, a gente vê aqui nessa comparação qual que é a diferença ali entre os fundos de tijolos e os fundos de papéis. Agora, vamos dar uma olhada em alguns fundos de tijolos e alguns fundos de papéis? Aqui para os fundos de tijolos, como exemplo, a gente tem aqui o HGLG11, o XPML11, o KNRI11, o VISC11 e o BTLG11, né? Cada um desses fundos aqui são fundos de tijolos, né? O primeiro aqui, o HGLG11, ele é um galpão de logística. O segundo aqui, que é o XPML11, ele é um fundo de shoppings. A gente tem o KNRI11, que ele é o da Quineia, renda imobiliária. Ele é um fundo misto, tá? Aí a gente tem aqui o VISC11, né? Que ele também é um fundo de shopping centers, e a gente tem aqui o BTLG11, que também são galpões de logísticas, tá? Agora, vamos dar uma olhada aqui nos fundos de papel. A gente tem o KNCR11, que é o Quineia Rendimentos Imobiliários, o VRTA11, que é o FI Virtus, o MXRF11, que é bem conhecido nesse mercado por ser um fundo bem barato, que é o Maxi Renda, né? O CPTS11, né? Que ele é também fundo de papel aqui, e o HCTR11, que é o Hectare CE, que também são fundos de investimentos em papéis, tá? E os fundos híbridos,
ALZR11, o TGAR11, BRR11, RBVA11, XPCL11, tá? Então, esses são alguns exemplos de fundos imobiliários de tijolos, de papéis e os híbridos. Agora, eu quero mostrar aqui uma ferramenta muito interessante para vocês. Vou aqui compartilhar a tela do meu computador e a ferramenta que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó, Clube FI. Eu gosto bastante dessa ferramenta, tá? Não estou sendo patrocinado, só estou mostrando aqui para que vocês tenham conhecimento que ela existe e que ela é muito bacana. Então agora que eu entrei aqui no Clube FI, né, eu vou mostrar aqui para vocês que ao scrollar a página aqui, ó, vocês têm várias dicas, vários assuntos aqui relacionados a fundos de investimentos, tá? Para você ter acesso aos relatórios aqui e as análises é paga, tá? Mas ela te oferece muita coisa gratuita. Por exemplo, essa minha conta, ela é gratuita. E eu gosto de vir aqui, ó, em ferramentas e ranking. Por que isso aqui é legal? Primeiro que a gente vai começar a olhar aqui os fundos que são listados, tá? Que a gente consegue ver praticamente todos os fundos listados em bolsa e nós conseguimos fazer algumas análises. Por exemplo, vou scrollar até aqui em cima, vamos aqui pegar o KNRI11, fundo da Quineia. Se a gente clicar nesse fundo, olha que bacana, a gente começa a ter todo o histórico aqui do fundo, tá? Mas o mais interessante é que você pode ver aqui, por exemplo, tá? A distribuição dos pagamentos de aluguéis, né? Então ele mostra aqui que a distribuição dele é constante, ó. Ele distribuiu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, praticamente o ano inteiro, todos os meses, sem falhar nenhum mês, tá? Quando a gente volta aqui na página do fundo, é que ele tem a página oficial do fundo. E quando a gente entra aqui na página oficial do fundo, a gente consegue, por exemplo, né, vir aqui e conseguir enxergar quais são os imóveis que a carteira desse fundo tem. Então, por exemplo, nesse fundo aqui da Quineia, a gente entra aqui e vai ver a carteira dele. Então, a gente sabe que ele investe nesse prédio, que é o B-Square São Paulo, Boulevard Corporate Tower, né, Centro de Distribuição de Cabreúva. Aí a gente vai colocando aqui para ver, ó, tem galpão logístico lá em Jundiaí, em Itacoaquecetuba, Centro de Distribuição em Mogi das Cruzes, né? E a gente começa a olhar aqui, ó, olha só, a gente tem o edifício São Luís, edifício Atenas, edifício Bela Paulista, né? E aí a gente vai vendo todos os imóveis que faz parte desse fundo, né? Por exemplo, aqui o edifício Rocha Verá. Então, a gente consegue ter acesso a todas as informações do fundo imobiliário na própria página do fundo imobiliário. Voltando aqui, eu queria colocar um exemplo muito interessante para vocês. Imagine que você vai adquirir um imóvel de 350 mil reais em algum bairro aqui de São Paulo, por exemplo, né? A partir do momento que você adquire esse imóvel, você precisa fazer o pagamento desse imóvel, né? Você não tem como comprar uma fração dele, você tem que comprar ele inteiro. E depois que você fez o pagamento, você vai colocar esse imóvel para aluguel. A partir do momento que você colocar esse imóvel para aluguel, num imóvel aqui de São Paulo de 350 mil reais, a gente consegue receber mais ou menos entre 2.000 e 2.300 reais de aluguel, tá? Vamos levar em consideração aqui uma média de 2.100 reais por mês para um imóvel de 350 mil reais, tá? E aí, para fazer uma comparação legal, quando a gente tem um imóvel de 350 mil reais, a gente vai ter o imóvel, a gente vai conseguir arrecadar por eles ali 2.100 reais por mês, mas a gente pode ter problema com o inquilino, a gente tem que pagar a comissão da imobiliária, tá? E se esse imóvel fosse um imóvel de um valor maior, eu recebesse um valor de aluguel maior, talvez eu teria que ainda declarar imposto de renda sobre o aluguel que eu estou recebendo, certo? Agora, vamos dar uma olhada como é que fica esse mesmo investimento de 350 mil reais nos fundos imobiliários. Eu vou compartilhar aqui essa planilha com vocês, tá? Então, peguei os 350 mil reais aqui, dividi por 3 fundos, não é uma recomendação de investimentos, tá? É apenas para fim didático.
E aí eu estou colocando aqui o KNR11, o XPML11 e o MXRF11, diversificando aqui um pouquinho, né? Então eu tenho um fundo de tijolo, um fundo de shoppings, né? Que também é um fundo de tijolos, e um fundo de papel, né? Que é o MXRF11. Dividindo aqui os 350 mil reais ali por eles, eu teria aqui, né? No total de distribuição, R$ 3.231,38. Ou seja, são R$ 1.131 a menos que um imóvel físico, tá? E para finalizar, eu quero colocar 2 pontos aqui. Quando você adquire um imóvel físico, a primeira coisa é que você precisa pagar o imóvel inteiro, seja por um capital próprio, seja por um capital de financiamento. Quando a gente compra fundos imobiliários, a gente pode ir comprando um pouquinho. Por exemplo, eu não tenho dinheiro esse mês, eu compro R$ 100, eu compro 500, eu compro 1.000, eu compro 5.000, eu compro 100.000, né? Não importa o quanto você quer comprar, você consegue comprar. Então, às vezes é difícil para uma pessoa comprar um imóvel de 350 mil reais quando ela não tem os 350 mil reais. Mas essa pessoa pode estar comprando fundo imobiliário que a partir de R$ 10 ela consegue comprar um fundo imobiliário, tá? Um outro fator importante é o quê? Se você tem um investimento desse de 350 mil reais num imóvel físico e por acaso você precisa de 50 mil reais, você não consegue vender 50 mil reais daquele imóvel. Você precisa vender esse imóvel inteiro. Quanto aqui no fundo imobiliário, você pode vender apenas os 50 mil reais ali que você precisa, que é uma parte do seu investimento, e manter os outros 300 mil reais investindo ali e te pagando os aluguéis. E por fim, justamente essa coisa da liquidez. Quando você tem um imóvel físico, às vezes você pode vender ele em um mês, em um ano, ou em 2 anos, ou até em 3 anos. A gente não sabe quanto tempo leva para a gente vender um imóvel físico. Enquanto que no fundo imobiliário, se for um dia útil, né, de segunda a sexta aí no horário comercial, você aperta um botão e você acabou de vender todos os seus fundos imobiliários. Então a gente tem algumas vantagens, né, de investir em fundo imobiliário comparado a um investimento num imóvel físico, principalmente por eu não precisar ter uma imobiliária. E se meu investimento for muito alto, por exemplo, 800, 900 mil reais, onde eu venha receber mais ou menos uns 8 mil reais por mês de rendimento de aluguéis, eu não precise declarar fundos imobiliários, eu não preciso declarar imposto de renda, coisa que num aluguel ali de um imóvel físico, se você receber ali 5 mil reais, você já precisa declarar o imposto de renda sobre o aluguel que você recebeu. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido ali como é que funciona a dinâmica do fundo imobiliário. Espero que tenha te ajudado a entender essa dinâmica e espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Até mais!